Você se lembra do som da catraca girando, da manete de freio rangendo e do cheiro do ferro cromado queimando sob o sol? Talvez não lembre do nome GT logo de cara, mas se você viveu os anos 80 ou 90, é bem possível que já tenha parado tudo o que estava fazendo só para ver alguém passar com uma daquelas bikes de quadro grosso, adesivos coloridos e estilo que gritava: "Isso aqui não é só uma bicicleta, é uma lenda sobre rodas." Lembra da primeira vez que viu uma GT BMX? Dá até para sentir de novo agora, não é? Quem nunca passou horas e horas tentando imitar as manobras que via nas revistas ou na TV? Quem nunca sonhou em ter a bike mais desejada da rua? Pois se prepara, porque hoje a gente vai voltar no tempo. Vamos contar a história da bicicleta, que virou objeto de desejo, que brilhou nas pistas de terra e que conquistou corações no Brasil inteiro. Essa é a história da GT Bicycles. A história da GT começa como muitas grandes histórias, com o amor de um pai por seu filho. Em 1972, na ensolarada Califórnia, Gary Turner era um soldador talentoso, especialista em estruturas tubulares usadas em carros de corrida. Mais precisamente, nos temidos dragsters das pistas de arrancada. Ele dominava como poucos a solda em aço chromoly, uma liga metálica leve, resistente e usada em veículos de alta performance. Certo dia, assistindo ao filho competindo numa corrida de bicicross improvisada em uma pista de terra, Gary notou algo. As bicicletas viviam quebrando, não aguentavam o tranco. Foi então que surgiu a ideia que mudaria sua vida, e a de milhares de crianças no mundo. E se eu construísse uma bicicleta mais resistente, como um dragster sobre duas rodas? E assim nasceu, em sua própria garagem, o primeiro quadro GT BMX, feito à mão, com precisão cirúrgica e alma de competição. Aquela primeira bike não era só mais forte, ela era diferente. Os amigos do filho de Gary começaram a pedir quadros iguais, depois os pais, depois donos de lojas. O boca a boca se espalhou pelas pistas de bicicross da Califórnia como fogo em capim seco. Era o início de algo grande. Em 1979, Gary conhece Richard Long, um empresário visionário ligado ao mercado de bikes. Richard não só viu potencial no trabalho de Gary, ele viu o futuro. Nascia ali a GT Bicycles, oficialmente. Gary ficou com a parte técnica. Richard, com a distribuição e expansão. O nome GT veio das iniciais de Gary Turner, e em pouco tempo, a sigla se tornaria sinônimo de qualidade, inovação e estilo. Nos anos 80, o BMX explodiu como febre mundial, e a GT estava na linha de frente. Em 1984, lançou o GT Performer, que rapidamente se tornou o modelo mais icônico para manobras. Em 1985, veio o lendário GT Pro Performer, quadro desejado em todo o mundo. A GT era patrocinadora dos maiores nomes da época, entre eles Ed Fiola, apelidado de Rei do Skate Park. Revistas, eventos, propagandas e pôsteres com as GTs estampadas enchiam os olhos das crianças. Quem tinha uma era rei do bairro. No final dos anos 80, o Brasil começava a respirar o BMX freestyle e o bicicross. Ainda era um movimento pequeno, quase underground, mas tinha paixão de sobra. E foi nesse cenário que as primeiras GTs começaram a chegar por aqui. No começo, trazidas por parentes que viajavam para os Estados Unidos. Depois, vendidas em bike shops que importavam poucos modelos. E quando uma GT aparecia no bairro, ninguém ficava indiferente. Era como se um carro de Fórmula 1 tivesse estacionado na sua calçada. Algumas GTs se tornaram verdadeiros objetos de culto no Brasil. GT Performer, a rainha do freestyle. Quadro reforçado, pintura vibrante e estilo inconfundível. GT Pro Series, usada em campeonatos. Leve, agressiva e pronta para qualquer pista. GT Mach 1, um modelo de entrada, mas com alma competitiva. GT Interceptor e GT Dyno, com visual matador, faziam sucesso entre os que queriam uma GT mais acessível. Quem tinha uma dessas bikes era o centro das atenções. Era o dono da rua. Era o cara. Nem todo mundo podia ter uma GT. Por isso, surgiram milhares de imitações. Guidões em U, soldados em casa, adesivos falsos, cores parecidas. Mas o olhar atento sabia. Uma GT de verdade se reconhecia de longe. Era o som, o brilho, o jeito que ela pulava nas calçadas. As crianças recortavam fotos das revistas americanas e colavam nos cadernos da escola. Cada imagem era um sonho pendurado em duas rodas. Na década de 90, a GT brilhou ainda mais. Nos Estados Unidos, patrocinava Dave Mirra e Gary Ellis, lendas vivas do BMX. Dave Mirra, inclusive, se tornou o rosto mais famoso da marca. Venceu inúmeros X Games e levou a GT a um novo patamar de fama. Enquanto isso, no Brasil, as GTs dominavam campeonatos de bicicross e freestyle. Nas praças, nas ruas, nos pátios de escola, onde tivesse uma calçada ou rampa, tinha um sonho de GT sendo vivido.
Em 1996, a GT perdeu um de seus fundadores, Richard Long, que morreu em um acidente de moto. Foi um golpe duro, mas a marca resistiu. Em 1998, foi comprada pela Schwinn. Em 2001, pela Pacific Cycle. Depois, em 2004, passou a fazer parte do grupo canadense Dorel Industries. Apesar das mudanças, a GT nunca perdeu sua essência, continuou firme no BMX, no mountain bike, e no coração de quem cresceu com ela. Com o passar dos anos, a febre do BMX esfriou no Brasil. O dólar subiu, as GTs ficaram caras e raras, as revistas pararam de falar sobre elas, o freestyle saiu da mídia, e aos poucos, a GT virou lenda. Mas, lendas não morrem. Com o renascimento da cultura old school e a explosão do colecionismo, as GTs voltaram com tudo. Grupos de Facebook, fóruns, encontros de BMX vintage, tudo isso reacendeu a paixão. Hoje, restaurar uma GT é mais que um hobby, é uma missão. Hoje, a GT segue ativa no BMX Racing e Freestyle, com modelos modernos e relançamentos clássicos. Nos Estados Unidos, já surgiram versões comemorativas da Performer e Pro Series. No Brasil, a presença é mais tímida, poucas lojas vendem oficialmente. A maioria dos modelos chega por importação direta ou através de grupos de colecionadores. Mesmo assim, ver uma GT hoje é como reencontrar um pedaço da sua infância. A GT não é só uma marca, ela é uma memória. É aquele amigo que tinha a bike dos sonhos, é o racha improvisado na descida do bairro, é a tentativa de imitar manobras e cair rindo com o joelho ralado, é o sonho de criança que pedalava mais forte que o vento. Ter uma GT era mais que status, era liberdade, era identidade. Era a revolução sobre duas rodas. Se você curtiu esse mergulho no passado e também sonhava em ter uma GT, ou melhor, se você teve uma, deixa aqui nos comentários qual modelo marcou sua vida. Se inscreve no canal Eu Gosto e pronto, deixa o like e compartilha com aquele amigo que também andava de GT ou sonhava com uma, porque o tempo pode até passar, mas a memória sobre duas rodas, essa nunca enferruja.